Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3, e o nosso tema é o problema da fome no mundo contemporâneo, nos nossos dias de hoje. E o nosso texto do dia, que está em Atos 2 e 46, diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria em singeleza de coração. Ou seja, todos dividiam aquilo que tinha. Como é importante nós dividirmos com o nosso próximo, com o nosso semelhante, aquilo que nós temos. Então, nessa lição vai retratar acerca de como nós podemos fazer para ajudar as pessoas no mundo, meus irmãos, onde há escassez de alimento, onde em alguns lugares se joga tanto alimento fora, tanto desperdício, e em outros lugares falta alimento. E a nossa síntese: os crentes expressam a graça e o amor divino na sociedade quando partilham o alimento com os famintos. Então isso é a semelhança, meus irmãos, que nós temos com Jesus, o quê? De compartilharmos com o nosso semelhante o alimento ao qual nós temos, ao qual nós podemos compartilhar. E o nosso texto bíblico, que está em Lucas 9, versículo 12 ao 17, diz assim: E já o dia começava a declinar, então chegando-se ali os 12 disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-vos de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 e 50, e assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Então, nós vamos ver aqui que o povo estava indo ver Jesus pregando nos lugares, o povo estava acompanhando a Jesus, mas chegou um determinado momento ao qual eles queriam se alimentar. Estavam com fome, e os discípulos sugeriram para que eles pudessem ser dispersos, ser despedidos por Jesus. Mas Jesus falou: não, tem que dar para eles aquilo que eles têm de comer. Eles estão tanto tempo e não estão alimentados. E aí, meus irmãos, nós vemos que Jesus organiza aquele povo, e depois que o povo se saciou, Jesus não deixou desperdiçar. Jesus guardou os pedaços. Então nós vemos que, além do milagre, Jesus nos dá uma aula de organização e também uma aula para nós não desperdiçarmos o alimento. A nossa introdução: todos nós sentimos fome, aquele desejo normal por alimento certamente certamente essa não é uma sensação agradável, não acha? Agora, imagine aquelas pessoas que passam fome por não terem condições de adquirir o sustento básico. No mundo atual, milhares de pessoas encontram-se nessa situação. Então, nessa lição aqui, depois vai dizer que nessa lição nós vamos ver como nós podemos fazer, o que está acontecendo no mundo. O mundo, meus irmãos, principalmente os países da África, são lugares que têm escassez de alimento. Aqui no nosso Brasil, no nordeste do país, no sertão, existem muitos lugares ao qual também há escassez de alimento. Claro que já algumas coisas já têm ajudado, porém ainda há escassez. Tópico 1. A fome nas escrituras sagradas. Origem da fome. Deus criou a terra com fartura, produzindo mantimento suficiente para a sobrevivência do homem. Então, Deus criou, meus irmãos, o jardim do Éden. O homem não precisava trabalhar no sentido, meus irmãos, de arar a terra. Ele, segundo os estudiosos, ele dava nome aos animais, cuidava das coisas de Deus, provavelmente organizava aquilo que Deus criou. Mesmo que Deus criou tudo organizado já, nós vemos que ele fazia alguma coisa, não ficava parado. Porém, ele não precisava arar a terra. Mas quando ele foi expulso do jardim do Éden, o Senhor disse que do suor do seu rosto ele iria comer, ou seja, teria que arar a terra. Então o homem começou a ter que arar a terra. E nós vemos que aí começou, vamos dizer assim, as dificuldades para o homem nessa terra. O tópico 2, fome e o pecado. Os efeitos da queda sobrepujam a escassez e as dificuldades naturais. Então, isso, meus irmãos, que nós estamos vendo hoje, é claro, meus irmãos, alguém vai dizer: mas eu não tenho culpa, não foi eu que pequei, foi Adão que pecou. Irmãos, nós temos que pensar o seguinte: o homem, ele sofre, às vezes, por situações que nem nós estamos sofrendo situações climáticas, mas não somos nós
vamos dizer assim, que no caso estamos poluindo. De uma certa forma estamos, mas não diretamente no sentido de poluir como as indústrias. Porém, nós somos parte desse tempo. Então, meus irmãos, o que está acontecendo hoje, as pessoas lá na frente vão ter que colher isso. Então, nós não estamos vendo o quê? Uma degradação. Mas aqui, também nesse tópico aqui, vai falar de algumas situações de fome. Abraão sofreu isso, Elimeleque sofreu isso e Noemi, José, Elias, Eliseu. Então, todos passaram pela fome. Às vezes o povo era uma coisa natural, que tinha que passar, porém, às vezes também era o pecado do povo que Deus levava à escassez de alimento. Então Deus, ele permitiu sim que a sua nação, a qual ele escolheu, passasse fome. Às vezes por situações naturais, situações climáticas. Outras foi pelo pecado. Então nós vemos que alguns aqui, nós vemos que isso aconteceu. Então o povo de Deus às vezes passa por situações muito difíceis. Pense aqui, o propósito original de Deus é fartura e abundância para a humanidade. Esse é o propósito de Deus. Mas por que o homem às vezes passa por tudo isso? Por causa dele mesmo. Ele é o culpado pela sua escassez, pelas suas dificuldades e situações da sua vida. A fome como sinal da vinda de Jesus. A profecia escatológica. No sermão proferido no Monte das Oliveiras, Jesus predisse que a fome seria um dos sinais do tempo da sua volta. Isso porque os últimos dias serão caracterizados pelo aumento da iniquidade, o colapso dos padrões morais e a operação da injustiça, formando assim, juntamente com as guerras e os terremotos, um contexto propício para a proliferação da miséria em todo o mundo. Irmãos, a fome sempre existiu no mundo. Claro que não é de hoje, mas quando fala que é uma profecia escatológica, haverá um tempo, aqui não está registrada a parte do Apocalipse que fala uma medida por uma medida, ou seja, cada um receberia uma porção, não importa tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro, vai receber aquela porção. Por quê? Porque os rios serão contaminados, já estão sendo contaminados, muitos lugares já estão sendo, o agrotóxico hoje nos alimentos, então, mas muito disso aí vai vir a ficar contaminada, a terra está ficando contaminada. Então nós vemos que haverá um dia ainda, que segundo o Apocalipse, segundo estudiosos do Apocalipse dizem, que haverá um dia que o homem vai receber só aquela quantidade, como alguns países já têm. Quando os países saem da guerra, como aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o povo passou por muitas dificuldades. O povo não tinha o que comer, porque como não havia sido plantação, nem cultivo, nem pecuária, nada disso, então o que aconteceu eles passavam muitas necessidades. E quando o país estava em guerra, o primeiro alimento a ser separado eram por soldados no fronte e depois para a população. E também quando eles achavam um animal, matavam em praça pública e comia. Provavelmente naquela época, meus irmãos, também se comeu carne humana. Mas nós vemos que tudo que está havendo hoje, até na profecia escatológica, está dizendo que, nos a entender o quê? Porque haverá um dia que as pessoas vão comer aquela porção. E a porção às vezes não vai dar para todo mundo. Então, muitos vão passar fome mesmo. Como hoje já passa, lá na frente vai passar. O nosso país já viveu situações difíceis, hoje as pessoas têm um pouquinho de condições para poder adquirir certos alimentos. Mas também o desperdício está muito alto. O esfriamento do amor. O esfriamento do amor será igualmente um dos principais fatores responsáveis pela pobreza extrema que assolará a Terra nos tempos do fim. Não havendo compaixão e sentimento de solidariedade, o contingente de pessoas sem acesso à alimentação básica em situação de miséria será enorme. Então vai crescer. Se aqueles que têm condições vai receber uma medida, imagine aqueles que não têm. Muitos não vão receber absolutamente nada. Então nós vemos, irmãos, que haverá um dia que isso vai acontecer. O homem, ele está buscando isso, ele está buscando essa condição pelo seu pecado, pela sua iniquidade, pela sua insistência em destruir a natureza. Há vários meios de preservação, porém aqueles que muitas vezes defendem a preservação são aqueles, meus irmãos, que através de propinas, vamos dizer assim, acabam abrindo e acabam, vamos dizer assim, até fazendo vista grossa, como nós vemos aqui no Brasil, certo tempo atrás, o pessoal que às vezes defende a Mata Atlântica estava recebendo para poder liberar, para poder fazer vista grossa aquilo que estava acontecendo, mas estavam recebendo
na floresta amazônica, estavam desmatando. Então, pessoas que às vezes que defendem o não desmatamento, estavam recebendo para poder liberar. Mas isso não é a nossa aula. O que a nossa aula é que através dessas coisas, as situações climáticas ficam cada vez mais desbalanceadas e aí prejudica. Mas lá na frente, quando fala da fome, do esfriamento do amor do homem, tudo isso é porque o homem está contaminando a terra, ele mesmo está fazendo coisas, está estragando a terra, e também o seu pecado da cobiça de querer ganhar mais, de querer cada vez ter mais, está destruindo. Então, o 3, a fome e o amor de Deus. A Bíblia também preconiza que haverá um tempo de fome, não fome de pão nem de sede, água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas estão com sede de ouvir a verdade. Você às vezes liga o programa de sábado, um querendo chamar audiência para o outro, é a igreja A contra a igreja B. Palavra que é bom, nada, é autoajuda, é uma pregação motivacional, aquela que você vai uma injeção de ânimo lá no domingo, para você a semana toda, mas até o final da semana às vezes nem chega, já esfria de novo e tem que tomar outra. Não se fala que você tem que ter uma vida de oração, não se fala que você tem que ter uma vida, vamos dizer assim, na palavra de Deus, lendo, procurando conhecer acerca do Senhor. Não se fala que você tem que se colocar mais na presença de Deus, não. Você vai vencer, você é escolhido, não importa o que aconteça, você vai vencer, você é vencedor, e aí daí pra frente. Então são coisas motivacionais, porque a palavra de Deus que é bom, meus irmãos, se prega muito pouco, está quase escasso. E aqui no 3, a fome no mundo contemporâneo, má distribuição e desperdício. Então, nós vemos que há uma má distribuição de renda no nosso mundo de hoje. No nosso mundo de hoje, há uma má distribuição de renda. Existem hoje cerca de 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo, pelo menos 2 milhões sofrem de deficiências nutritivas graves. Aqui outro dado. Outro levantamento indica que cerca de 3 milhões e meio de crianças morrem anualmente pela falta de refeição básica e de doenças relacionadas com a desnutrição. Apesar dos avanços científicos, da civilização e do aumento da produção de alimentos, as altas cifras de pessoas famintas comprovam a má distribuição e o desperdício de alimentos no mundo todo. O Brasil está entre os 10 países mais impactados pela fome. Mais de 7 milhões de brasileiros convivem com esse problema e 15 milhões de crianças são consideradas desnutridas. Não sejamos indiferentes a essa situação, ouçamos o clamor dos famintos. Então, enquanto em alguns lugares há muito e desperdício, que é um pecado, você que desperdiça comida, que coloca comida no prato, come metade, joga metade fora, às vezes a gente está mal indisposto, às vezes não consegue comer mesmo, mas isso, meus irmãos, é uma vez e nunca. Porém, tem pessoas que é rotina, a pessoa jogar comida fora ou comprar mais do que o necessário, mais do que vai usar, vence, joga fora, ao invés de comprar só apenas aquilo que vai consumir. Então, meus irmãos, tomemos cuidado, que é um pecado. Nós desperdiçarmos comida é um pecado. Não porque, então é pecado porque outras pessoas estão, enquanto eu estou comendo aqui, outras pessoas estão passando fome. Não só por isso. Porque nós, meus irmãos, estamos desperdiçando a bênção do Senhor na nossa vida. Às vezes nós estamos indispostos, às vezes a gente não está, às vezes nós nos atentamos acerca da validade dos alimentos que nós compramos no mercado, nos atentamos, às vezes esquecemos. Isso acontece, mas tem pessoas que é rotina. Vai na feira, compra aquele monte de coisa e sempre estraga mais da metade. É rotina para essa pessoa jogar comida fora, desperdiçar comida. Comida no prato, coloca, não come, sempre está jogando fora a comida, sempre. Isso é um pecado muito grande, porque não somente porque eu estou comendo aqui, tem outras pessoas passando fome, não somente por isso, mas também porque essa bênção foi Deus que nos deu, dando de comer aos famintos. Diante desse cenário, aos servos de Deus, cabe testemunho do amor dos cristãos para com aqueles que passam fome, pois a fé, se não tiver a as obras é morta em si mesma. Dar pão ao faminto é também uma forma de fazer a vontade de Deus. Então nós podemos ajudar as pessoas. A gente sabe, meus irmãos, na nossa igreja,
é onde nós convivemos pessoas que sabem, que têm dificuldades, que têm carências, que têm situações ao qual não consegue ter uma cesta básica completa. E você, às vezes, nós que temos na nossa casa, nós sabemos as pessoas, então nós temos que, vou dizer, por obrigação, né? Pelo fato de amar ao Senhor, de estar na presença de Deus, nós temos que fazer isso naturalmente, não precisa ser forçado, coisas que podem ser feitas naturalmente. Ajudar ao próximo, fazer o que é melhor para o próximo, poder contribuir com o próximo, tem que ser uma coisa que nós temos que fazer naturalmente. Pentecostalismo solidário. A igreja primitiva, como vemos em Atos dos Apóstolos, expandiu-se de uma forma extraordinária. Então, meus irmãos, eles expandiram por quê? Porque eles não tinham nada com eles, não era nada deles. Era tudo de todos. Então nós vemos que eles se expandiram porque eles dividiam o pão. Eles dividiam aquilo que eles tinham. E eles expandiam. Claro, hoje nós sabemos que tem muitos espertalhões que às vezes se agrega, ou se chega ao evangelho, só para ter um status, só para ter o que, né, para poder tirar do crente. Claro, meus irmãos, nós sabemos que existe isso, mas nós temos que fazer a nossa parte, procurar pregar o evangelho através, se for de repente você contribuindo com um prato de comida, alguma coisa dessa natureza, você poder falar acerca do amor de Deus. Então, nós vemos que nós podemos ajudar. E mais, então, meus irmãos, aí nós fazemos a pergunta, né? A partilha do alimento, portanto, não foi algo ignorado pelo pentecostalismo primitivo, especialmente por domésticos da fé. Então, eles compartilhavam o alimento no cotidiano. Os primeiros crentes viviam um pentecostalismo solidário. Será que é isso que temos visto em nossas igrejas? Estamos igualmente preocupados com a fome das pessoas necessitadas? Clamemos a Deus por um despertamento integral que envolva tanto o mover do Espírito quanto o partir do pão. Então, é interessante porque... Deixa pra lá, vai. Tem coisas que é melhor nós nem comentarmos porque a gente fica aborrecido. Porém, nós vemos que as pessoas têm que ser ajudadas, tem que se fazer sim, a igreja ela tem que tomar conta, através do dízimo das ofertas dos irmãos, tem que ser levado para essas pessoas precisam ter um auxílio, precisam ter um amparo, para quê? Para que elas venham testemunhar acerca daquilo que a igreja, aquilo que os seus irmãos estão fazendo por ela, aquilo que o evangelho está fazendo por ela, porque o evangelho está em nós podemos expandir esta obra. E a nossa conclusão: a fome continua a ser um grave problema social dos tempos atuais. Em virtude da queda, a escassez de alimentos e a sua má distribuição são resultados diretos do pecado do homem. Não obstante, o cristão não pode viver indiferente diante da existência de milhares de famintos pelo mundo, pois, ao olharmos para o livro de Atos, encontraremos o exemplo da solidariedade daqueles cristãos que no poder do Espírito impactaram o mundo pela pregação da palavra e serviço. Sigamos esse modelo. Então nós podemos seguir o modelo dos cristãos da igreja primitiva. Basta cada um fazer a sua parte. Antes, não desperdice o alimento, não desperdice. Se não aguenta comer, não coma, porque às vezes a gente vê aquelas pessoas fazendo aquele baita prato, principalmente festa de crente. Nossa, para que fazer um prato desse tamanho? O importante é ele comer tudo. Se a pessoa vai lá, meus irmãos, faz um prato do tamanho, faz 2 pratos, come 5 vezes, às vezes, claro, às vezes é um pouquinho de gula, mas às vezes ela comeu tudo, não deixou comida no prato, tá melhor do que aquele que às vezes pega, vai fazer apenas come uma comida, vai fazer apenas um prato, vamos dizer assim, e come metade da comida e joga o resto fora. Aquela pessoa que comeu muito tá melhor do que a outra, que deixou a comida, que jogou comida fora. Claro, às vezes a gente vê que as pessoas agem pela gula, mas tem pessoas, meus irmãos, que comem bem. Eu trabalho no meio com pessoas que comem muito bem, porque tem que comer mesmo, porque senão não aguenta o serviço pesado. Pessoas que trabalham no serviço pesado, a tendência é elas comerem muito, para o corpo poder ficar sustentado para poder executar o serviço. Então tem pessoas que têm esse hábito mesmo, mas tem pessoas que têm o hábito feio de colocar comida no prato e desperdiçar. Gente, tem tantas pessoas que vivem em dificuldades. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Fique na paz. Deus abençoe.